Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente que está sempre em alta, gente. É que o SESMAC estará realizando um congresso bastante interessante. É um congresso que vai falar sobre mudanças climáticas e as cidades inteligentes. A gente conversa nesse momento com o Gessé Marques, ele que é professor do SESMAC e vai falar um pouco sobre esse congresso que vai acontecer. Congresso que vai acontecer certamente também de forma online, não é isso? Muito bom dia para você, Gessé. Bom dia a todos, TV Mar. É um evento, como o próprio momento exige, né, que seja totalmente à distância e a gente, pela temática e a gente quer atingir todos os públicos, nós conseguimos, junto à instituição e as outras parceiras, fazê-lo totalmente gratuito. É um evento onde nós vamos envolver 15 instituições brasileiras de pesquisa e ensino e uma internacional, que é a Universidade Autônoma de Yucatán, no México. Nós vamos trazer a professora Lucero, a qual vai falar sobre as mudanças climáticas e a agropecuária, que também é uma outra vertente que nós vamos abordar dentro do evento. Muito importante, inclusive. A gente tem visto, inclusive, uma guerra muito grande do setor climático, o setor, digamos assim, ambiental, brigando com o setor agropecuário. E a gente precisa, de certa forma, mostrar que há possibilidade de haver um equilíbrio nisso, né? O equilíbrio justamente é isto. Bom senso nas realizações das práticas, porque a agropecuária é um setor extremamente importante para a subsistência de qualquer cidade, Sim. qualquer país, porém, não pode ser em detrimento à própria humanidade. Medidas de proteção a áreas ambientais, isso deve ser respeitado. A extração de recursos naturais, né, como minérios e o próprio solo como fornecedor desses nutrientes, são temáticas que vamos abordar nesse 4º Congresso de Estudos sobre o Meio Ambiente, em qual a gente vai trazer essa temática extremamente importante e pertinente, que é as mudanças climáticas e as cidades inteligentes. E vocês dividiram toda essa discussão em 5 eixos, não é isso? Quais foram eles? Olha, os eixos são todos propositais e todos com interação e persistência com as mudanças climáticas, ou seja, estudando as populações vulneráveis, né, populações quilombolas, indígenas, como é que elas estão sentindo essas mudanças, né, conforme a utilização da terra, dos recursos mesmo, da pesca, que a gente vai estudar coisas relacionadas aos ribeirinhos também. Os grandes centros urbanos com a emissão de gases de efeito estufa, a educação ambiental, uma área extremamente importante e potencialmente negligenciada por quem realmente pode fazer melhor por nossas cidades, por nosso país. E aí nós vamos trazer pesquisadores extremamente importantes para fazer um debate e nós queremos que a sociedade alagoana, especificamente, né, dos alunos, né, das nossas universidades, participem, né, e venham celebrar com a gente esse momento tão importante. Gessé, muita gente já tem escutado muito esse termo cidades inteligentes, mas o que é que a gente poderia, que conceito a gente poderia dar a uma cidade inteligente de fato? Olha, veja bem, praticamente tudo hoje emite dados. O seu celular troca dados, a sua geladeira hoje pode trocar dados com você, os seus eletrodomésticos, ou seja, a internet das coisas, ela está para todos, de fato, né? Embora nós estamos passando por momentos difíceis com relação a recursos de fonte a nível mundial, com relação à fome, falta de estruturas para as populações mais vulneráveis, mas a internet das coisas ela chegou, né? O século XXI mostra que este é o momento oportuno para esse tipo de situação. Então, essa troca de dados faz com que você obtenha uma rede, um dataset, que a gente fala, um conjunto de dados que pode ser utilizado para algumas situações. Ou seja, as cidades inteligentes, elas podem se comunicar com a população, né? Onde a gente pode mapear as áreas que estão mais propensas à poluição. Nós podemos mapear áreas que estão mais propensas a recolhimento de lixo por conta da população que é mais carente. Ou seja, nós podemos
delimitar as nossas cidades com as informações que a gente pode receber, por exemplo, no nosso smartphone, através de uma mensagem de texto, e nós podemos, assim como pesquisadores, disponibilizar essas tecnologias para que a gente tenha maior aproveitamento dos recursos, né, da própria cidade. Quando a gente fala sobre mudanças climáticas, é impossível a gente não ver o que tem acontecido aqui no nosso país, né? De certa forma, também no mundo todo, o calor está muito excessivo, essa onda de queimadas também que a gente tem visto acontecer lá na região do Pantanal, enfim. Tudo isso também vai ser abordado, será levado em consideração uma coisa, digamos, um fato tão quente, tão próximo a esse evento que vai acontecer já agora no dia 19 ao dia 24? Isso. Dos dias 19, entre o dia 19 e 24, é bom frisar que todo o Brasil, né, vai estar imbuído na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e o tema central desse evento grandíssimo, né, que o CNPq está envolvido, né, vai ser inteligência artificial. Ou seja, tudo a ver com o tema que a gente está abordando dentro do CEMEIA. E em reunião com a comissão científica, a qual eu agradeço imensamente, porque sem vocês eu não estaria aqui passando para os telespectadores esse grande evento que estamos realizando, ou seja, vocês, alunos, professores, parte técnica, é fundamental para que isso fosse possível. Então, essa situação com relação às queimadas e variações climáticas, elas vão ser abordadas porque nós vamos trazer um especialista em desastres ambientais, né? Vem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Massato, né? Especialista nessa parte de enchentes e mudanças climáticas, porque tudo isso tem a ver com o nosso modo de vida. Infelizmente, o consumismo, a falta de educação, a falta de saber o que fazer com o seu lixo, com o seu descarte, tudo isso vai impactar na natureza. Mesmo porque as instabilidades climáticas, as variações dos ciclos biogeoquímicos que são inerentes à nossa dinâmica da natureza são maximizados com a nossa ação antrópica, né? Então, o homem ele tem sido um gatilho propulsor dessas mudanças climáticas que estão de forma acelerada. E tem agido como um protagonista muito intenso na realidade também, não é isso? Os gases, na verdade, que a gente fala, né? O dióxido de carbono e o metano são os grandes vilões, porque o metano, eles são formados a partir da agropecuária, de forma geral, né, da emissão de gases, tanto na parte de gado, né, da administração do plantel de gados de corte de leite, quanto da própria agricultura. E o dióxido de carbono advém dos carros, né, dos veículos que usam a fonte fóssil para se deslocar. Então, como não temos um deslocamento em massa eficiente, né, os grandes centros padecem dessa necessidade e vão aparecendo os problemas, né, de ordem médica e tudo isso vai impactar na nossa dinâmica. Ou seja, a gente impacta na dinâmica dos elementos químicos e, consequentemente, toda essa transformação nos afeta de forma profunda. Está tudo interligado, né? E é necessário que a gente entenda, então, o papel do homem no meio de tudo isso, de toda essa cadeia que, de fato, está muito interligada, né? Nas aulas com os alunos, eu sempre falo que antes o teorema era muito egocentrístico, né? O homem no centro de tudo. Hoje, nós não podemos desvencilhar o homem. Então, é o sentido eco, ou seja, tudo interligado, como você falou. Não podemos ser carta fora, nós temos que ser parte do todo e ajudar para que esse todo não se desmorone. Porque se estamos pensando em morar em outro planeta, com uma atmosfera totalmente rarefeita, um ambiente totalmente inóspito, por que não preservar o que a gente já tem? Então, os eventos científicos, eles vêm para isso, para maximizar e dinamizar o conhecimento, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas possíveis e que isso possa surtir efeito a longo e médio prazo. E o congresso ele é voltado para pesquisadores, alunos, professores da área e, como você já bem disse, gratuito. Como é que faz para participar, então? Olha, veja, como estamos vivendo um momento muito delicado, né, várias pessoas estão desempregadas,
Nesse sentido, o nosso programa de pós-graduação, Análise de Sistemas Ambientais, conceito 3, pela CAPES, que é o órgão máximo das pós-graduações no Brasil, nós resolvemos ofertar isso de forma gratuita, tá? Para qualquer cidadão do Brasil, porque nosso evento está sendo divulgado em outras plataformas para outros estados do Brasil, tá certo? Porque nós temos uma rede de cooperação dos programas de pós-graduação, né, na mesma área ambiental, e nós queremos atingir todos os nichos, desde alunos do ensino médio fundamental, que são, para a gente, essa parte de educação básica é extremamente importante, porque a gente consegue educar uma criança ecologicamente, ela vai ser um adulto mais consciente. Então, vocês que estão me assistindo agora, pai e mãe, tem filho no ensino médio fundamental, entra lá na internet, 4º Congresso de Estudos sobre o Meio Ambiente, Semeia, Semeia 4 em organismos romanos, que vocês vão poder fazer a inscrição do seu filho, da sua filha, porque a gente quer atingi-lo também. Além dos pesquisadores que vão fazer parte desse processo, dos nossos discentes da pós-graduação e da graduação do Centro Universitário SESMAC, queremos receber você para participar desse grande evento. Muito bem, fica aí o convite para quem está nos assistindo, então, entre os dias 19 e 24, é só então, como é que faz para fazer a inscrição? Você pode colocar no buscador, no Google, coloca lá, 4º Semeia, com C, C-E-M-E-I-E, Semeia, e entra lá no site, você vai demorar 30 segundos para fazer sua inscrição, você vai ter direito a um certificado de participação do Congresso, e se você é aluno, pesquisador, quer divulgar a sua pesquisa científica, nós vamos divulgar isso aí de forma tranquila, porque nós temos uns anais para divulgar isso, e é um documento que a gente vai fazer depois do Congresso, ou seja, vem com a gente, é muito importante a sua participação. Muito obrigada, Gessé, pela tua participação aqui no TV Mar News. E a gente vai encerrando, então, o nosso programa, encerrando com imagens de Chico Nogueira, já que a gente está falando aqui sobre a situação climática, meio ambiente. Vamos encerrar, então, o programa de maneira bonita, com as imagens de Chico Nogueira lá da nossa orla, da Pajuçara. Bota aí na nossa telinha. Muito obrigada pela tua companhia na manhã de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro.